Glória a Deus. Irmãos em Cristo, irmãs em Cristo também. Que Deus vos abençoe poderosamente. Que Deus lhe conceda a paz, a cura, a libertação, tudo que você e nós necessitamos. Deus é o provedor. Deus é o Jeová Jiré. Deus proverá as suas necessidades. Deus está com as suas mãos cheias das bênçãos de Deus, cheias das promessas que estão prometidas nas Escrituras. Grandíssimo Deus, estamos contentes e felizes, estamos agradecidos, Senhor Deus, por mais este dia, por este sol que o Senhor nos concede para nos aquecer e para benefício de toda a natureza. Grande Deus, da mesma forma, a chuva, tudo provém do Senhor. E, ó Senhor Deus, pelas grandes coisas que o Senhor fez por nós. Agora, Senhor Deus, que a sua palavra seja manifestada pelo Espírito Santo de Deus nos corações. E que esta mesma palavra, inspirada pelo Espírito Santo, se encarregue de libertar, de curar, de transformar, de nos consolar, de corrigir, e tudo que necessitamos nesta vida e na vida do porvir, na vida eterna, estão prometidas na sua palavra. Por isso, confiando, estamos nesta palavra viva e eficaz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Glória a Deus. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício,
porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Palavras de Deus. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, quando ele foi batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista, ele, saindo da água, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus veio sobre o Senhor Jesus Cristo e encheu ele do Espírito. O Espírito Santo de Deus estava no Senhor Jesus Cristo em plenitude. Isso quer dizer que ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Nós recebemos o Espírito Santo por medidas pequenas, bem pequenas. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito Santo em plenitude. Porque assim está escrito na sua palavra, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor Jesus Cristo, quando recebeu o Espírito Santo, ele foi Senhor e Cristo. Saiba com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, ele é o Senhor da glória. O Senhor Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Diz a palavra de Deus que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. E uma verdadeira ovelha de Deus nunca seguirá a voz do estranho, porque a ovelha de Deus não conhece a voz dos estranhos. Antes, elas fugirão dele. O Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Louvado seja Deus. Isto é glorioso, é maravilhoso, quando nós estamos nas mãos de Deus. Ninguém pode arrancá-la das minhas mãos. Quando nós estamos nas mãos de Deus, no sentido de proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a palavra de Deus também diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isto é quando você está sob o juízo de Deus, no sentido de julgamento, de punição. Aí não existe um lugar mais horrível do que estar nas mãos de Deus. Mas dê graças a Deus, glorifica a Deus quando nós estamos nas mãos de Deus, no sentido de amparo e proteção e salvação. Glória a Deus. Meus irmãos, amigos, ouvintes, esta palavra é verdadeira. Então, nós cremos que os médicos ajudam as pessoas. Glória a Deus. Deus deu ao homem entendimento, sabedoria, dons, vocações para exercer os benefícios que Deus proveu para nós. Tudo é Deus. Tudo aquilo que é para o nosso bem, que é para a nossa saúde, saúde física e espiritual, provém de Deus. O homem é apenas o instrumento a qual Deus usa. Louvado seja Deus. Eu creio que Deus cura pela medicina. Não importa se o médico é incrédulo, não. Deus cura, porque Deus está na medicina. É Deus.
Deus cura pela cirurgia, Deus cura pelo entendimento, Deus cura pelo amor. O amor verdadeiro tem poder de cura. Se você vai orar pelo enfermo, você tem que ter sentimento por aquele enfermo, por aquele paciente. Você tem que amar, você tem que sentir compaixão, misericórdia por ele. A oração tem que ser feita com amor. Louvado seja Deus. Se você vai orar pelo enfermo, se você não sente amor por aquele enfermo, por aquele paciente, a sua oração, ela não será de nenhum aproveito. Primeiro, você tem que sentir amor, misericórdia por aquele que está em necessidade. Você tem que fazer aquilo por amor. Tudo é aceito por Deus por fé. Mas para você ter fé, você tem que ter amor. Nós amamos com o nosso coração, o nosso espírito. E odiamos também com o coração. Então, por isso que se você sente ressentimento, mágoa, ódio de alguém, se liberte disto. Peça a Deus que Deus te liberte. Peça a Deus aquela imunização contra o ódio, contra o mundanismo, contra a mágoa, contra todo o mal. E Deus te libertará e você será uma pessoa livre. Porque assim está escrito: se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só um pouco de amor vai muito longe. Deixe alguém que esteja todo preocupado. Simplesmente mostre-lhe que você se importa por ele. Deus cura pelo amor, cura pela oração, oração da fé. Deus cura pelos milagres, Deus cura pela sua palavra. Deus cura, seja qual for a origem que isto seja. Deus cura por isto. É Deus que cura, pois ele disse: eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Então, tudo isto deve trabalhar junto. E homens em ministérios diferentes devem trabalhar junto por isto, ou para isto. Por isso que a palavra de Deus diz: há diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de dons, mas é o Senhor que opera tudo em todos. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus diz que há diversidade de ministério, está se referindo ao ministério quíntuplo. Ali estão a diversidade de ministérios que o mesmo Deus deu. Porque Deus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério de Cristo, para que todos cheguem ao conhecimento de Deus, à estatura completa de Cristo. Louvado seja Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de doutrina, pelos ventos de doutrina que os homens com as suas astúcias enganam fraudulosamente. Então nós devemos receber estas promessas de Deus que estão prometidas nas Escrituras. Glória a Deus. Agora, mas eles não fazem isto. Isto é o que é o problema. Esses ministros desobedientes à palavra de Deus, desobedientes
as ordens apostólicas, eles não fazem isso. Eles querem atrair a atenção dos discípulos, tudo após si. Por isso que a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que depois da minha partida, foi uma profecia que o apóstolo Paulo profetizou. Eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Mas Deus nos advertiu destes acontecimentos e que nós devemos estar alerta e em vigilância a esses espíritos que combatem de forma astúcia a palavra de Deus. Porque muitos estão combatendo a verdade de Deus astutamente. E muitos não estão conseguindo captar as astúcias do diabo através de ministros rebeldes, desobedientes às ordens de Deus. Você quer obedecer a Deus? Obedecem aos mandamentos dos apóstolos, que o Senhor Deus mesmo escolheu. Da mesma forma, os ministros devem obedecer às ordens apostólicas. E todas as ordens apostólicas estão escritas na Bíblia, na palavra de Deus. E o profeta de Deus veio comissionado por Deus, capacitado por Deus, para nos orientar e nos ensinar a nós permanecer através das ordenanças dos apóstolos e dos profetas. Glória a Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, que vai além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Qualquer evangelho que vai além, ou que fica aquém do que os apóstolos pregou, ensinou, é um evangelho amaldiçoado. Anátema quer dizer amaldiçoado. Então, meus irmãos, que Deus nos conserva nesta verdade original de Deus. A palavra original que estão escrita nas Escrituras, na Bíblia. Nós devemos crer na Bíblia, em Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras. Isto quem disse foi o Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu interior. Isto dizia ele do Espírito Santo que havia de receber aqueles que nele crescem e que perseveravam crendo. Porque todo aquele que prevarica e que não permanece na doutrina dos apóstolos, não tem a Deus. Ele não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele não é um prevaricador. Quem tem o Espírito Santo, ele permanece, ele persevera na doutrina dos apóstolos. Ele permanece e persevera na palavra de Deus em sua totalidade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que através desta mensagem que está sendo transmitida, você seja abençoado, curado, fortalecido e agraciado com a presença do Senhor. Então,
Aqui o apóstolo, ele diz aqui, através da palavra de Deus, que os irmãos da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na oração, no partir do pão. Eles tinham comunhão, a verdadeira comunhão. Eles tinham companheirismo. O companheirismo original. Não se trata de um determinado grupo, não se trata de um determinado ministério em particular. O companheirismo original, como nos ensina o profeta de Deus, é debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, se você estiver em Cristo Jesus, batizado com o Espírito Santo, você está no companheirismo original, independentemente do grupo a qual você pertence. Independente a qual cidade você mora, você, para estar no companheirismo original de Deus, você tem que estar em Cristo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que adorar a Deus debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo e em espírito e em verdade. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. É isto que nós estamos necessitando. Estamos necessitados de sermos cheios do Espírito Santo. Estamos, meus irmãos, necessitados de receber as bênçãos apostólicas. E estas bênçãos apostólicas estão em Cristo Jesus, o batismo do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor que te sara todas as suas enfermidades. Então, tudo isto deve trabalhar junto. E homens em diferentes ministérios devem trabalhar juntos para isto. Então, não pode haver divisões. Quem está no corpo de Cristo, ele não se divide. A palavra de Deus diz: para que não haja divisão no corpo, antes estejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Para que não haja divisão no corpo, antes tenha os membros iguais cuidados uns dos outros. O membro do seu corpo, seja ele o mais fraco, ele é necessário. E você deve cuidar dele, você deve ter zelo. Você despreza no natural o seu dedo, você despreza a sua mão. Nós jamais vamos desprezar qualquer membro que esteja no nosso corpo, no natural. Se faltar qualquer membro neste corpo, você está deficiente. E no espiritual, também, se somos membros uns dos outros, se estamos em Cristo, batizado com o Espírito Santo, e nós somos membros do corpo de Cristo, então nós devemos zelar um pelo outro, ter cuidado uns dos outros, porque somos todos membros do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. E isto só pode acontecer se nós estiver em amor.
o amor de Cristo Jesus, o amor verdadeiro, o amor fraternal, que é o amor de irmãos para irmãos. O que necessita hoje, entre muitos, principalmente nos líderes, é o amor de Deus. Eles, na maioria, não têm nem o amor fraternal, que é amor de irmão para com irmãos. Lamentavelmente. Porque se tivesse, não estariam acontecendo tantas divisões, tantas facções, e um não se dá com o outro, e muitos, às vezes, até denigre um ao outro, e isto não é o Espírito Santo. Isto é um espírito errado. E o Espírito Santo de Deus está nos advertindo que nós devemos amar um ao outro, perdoar uns aos outros, para sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: e todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vós amardes uns aos outros. Glória a Deus. Isto é maravilhoso, é glorioso. Aonde está o amor de Deus operando, não há nenhum necessitado. Não há necessidade de cura, nem necessidade de saúde, porque o amor de Deus em nós, operando em nós, pode todas as coisas. Tem poder para suprir todas as nossas necessidades, seja ela físicas, seja ela emocional, seja ela psicológica e muito mais, seja ela espiritual. Deus nos prometeu estas grandes promessas que estão escritas nas Escrituras. Louvado seja Deus. Então, se você não acredita na realidade do Espírito Santo, tome posse da promessa de Deus e simplesmente fique com ela, segue-a, não a deixe. Se você não crê que ele é um curador, seja qual for a doença ou problema que você tenha agora mesmo, não espere até a fila da cura, simplesmente tome posse disto agora mesmo. Deus, estou em tuas mãos, amém. E Satanás dirá: você não está melhor. Isto é o que ele me disse. Eu digo: olha aqui, seu velho trapaceiro, seu enganador. Se você quer, se você gosta de me ouvir testemunhar sobre a glória de Deus, fique por aqui. Mas você não irá me abalar para me afastar disto. Se você gosta de ouvir os testemunhos de Deus e os louvores da cura divina, fique por perto. Eu irei ressoar isso simplesmente, tanto quanto eu possa. Simplesmente fique certo disto. Amém. Fique por perto e ouça. Eu convido você a ouvir a isto. Fique por perto. No primeiro dia, nenhuma melhora. Ou no dia seguinte, nenhuma melhora. No dia seguinte, nenhuma melhora. Eu simplesmente continuo dizendo, testemunhando, louvando a Deus, ao pressionar através das nuvens escuras. Ele fez uma promessa. Finalmente, lá está ela. Lá estava ela. Ele se cansa depois de algum tempo e foge. Glória a Deus. Satanás fugirá. Você não pode mostrar medo. Você não pode se mostrar frouxo no dia da angústia. A palavra de Deus diz: se no dia da angústia, se você se mostrar frouxo, as suas forças serão pequenas. Mas você não pode se mostrar mole, frouxo para Satanás. Você tem que pressionar o diabo no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai, pois, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque Satanás, ele é um covarde, ele é um farfarrão. Se você pressionar ele,
pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo e da palavra de Deus, ele fugirá. Louvado seja Deus, porque Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Todas as promessas de Deus foram cumpridas no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Seja curado, seja liberto, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor possa ser abundantemente derramada nos seus corações. Pai bendito, Santo Deus, Todo-Poderoso, estamos agradecidos, Senhor, por esta riquíssima e gloriosa promessa que o Senhor tem feito e que isto está cumprindo na vida daquele que crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas pela fé, aquela fé, a fé do Filho de Deus, esta fé, ela vence o mundo, vence a Satanás, a fé do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome do Senhor.